Estou na emissora da Padroeira de Minas Gerais. Frei Evaldo Xavier, frade da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, Carmelita. Quem nos conduz neste momento é São João. No seu Evangelho, capítulo 3, de 1 a 21. E o encontro com Nicodemos. O tema fundamental narrado por São João, neste trecho dos Evangelhos, é o nascimento do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Os personagens principais são Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. E vem ao seu encontro Nicodemos. O nome é grego. Significa o povo que vence, ou o vencedor do povo. Nome comum na Judéia no tempo de Jesus. Mas quem é a pessoa que se esconde ou se apresenta atrás desse nome? Os evangelhos falam que é um chefe dos judeus, um fariseu. Alguns pensam que seja um membro do Sinédrio. Nós sabemos das palavras de Jesus que é um mestre em Israel. De toda forma, Nicodemos pertence à inteligência teológica, à alta cultura do povo de Israel. É alguém importante, seja em âmbito social, seja religiosamente. Conhece a palavra de Deus e, como mestre que era, Nicodemos goza de autoridade. Busca cumprir a lei e, sobretudo, crê na palavra de Deus. Nicodemos, diversamente do que ocorre nos encontros entre Jesus e outros mestres da lei narrados nos evangelhos, chega junto a Jesus de forma amigável. Como nós, quando queremos aprender, conhecer, não como os outros, de forma ardilosa, hostil. Da palavra de São João, nós vemos que Nicodemos nutre simpatia por Jesus, mas se aproxima do Mestre, do Filho de Deus, de noite. A hora não é sem sentido, tem sentido. Nicodemos não vai ao encontro de Jesus à luz do sol. A hora noturna é a hora das coisas que não se mostram e que talvez não queremos que sejam vistas. Nicodemos, sentindo atração por Jesus, como nós, todos nós, que sentimos no nosso coração o amor, a força da fé, sentimos essa atração inexplicável aos olhos dos homens, mas real, autêntica, verdadeira em nossas almas e corações quando vamos ao encontro de Nosso Senhor, quando buscamos, queremos.
Alguns pensam que Nicodemos vai de noite ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo porque busca evitar um compromisso, uma perseguição, a qual seria naturalmente vítima. Nicodemos, de toda forma, não importa o momento, o que importa é a sede que sente na alma e no coração. E como diz o Salmo, a corça vai às fontes de água viva. Nicodemos busca. Vai a Jesus como o animal sedento, como nós que diante da fonte de água viva dizemos, tenho sede. Uma leitura teológica do momento em que Nicodemos vai ao encontro de Jesus e, portanto, da noite, é que os rabinos, em geral, estudavam e liam a Torá à noite. E, portanto, Nicodemos vai, pelos seus próprios pés, ao encontro de Jesus, que é a palavra de Deus viva. Os rabinos estudavam a palavra de Deus. E Nicodemos, indo ao encontro de Jesus, caminha ao encontro da palavra de Deus. Ainda em chave teológica, podemos conectar o período da noite, a escuridão, com a cegueira que sofre, padece o homem sem Deus. A vida humana sem Deus é como o horizonte sem luz, sem perspectiva. O próprio São João, no seu Evangelho, afirma sobre o homem: mas se caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Deus é luz. E quem caminha com Deus e tem Deus, seguindo as palavras de São João, não tropeça, porque não lhe falta a luz. E as trevas e a escuridão da noite não prevalecem. O mesmo São João se refere a Jesus como luz do mundo. Nicodemos, como pessoa humana, vive a cegueira, a impotência, o desorientamento, mais ainda, a falta de forças e de horizonte. A semelhança deles, engolidos pela noite, dizem as Sagradas Escrituras, foi também o rei Saul. E no Evangelho, o homem que se perde na noite, não casualmente, é Judas. Existe um diálogo. E a narração de São João começa com este diálogo, o diálogo do encontro, do aprender, do conhecer, do crescer juntos. É o diálogo entre Nicodemos e Jesus. Mesmo chegando de noite, e portanto de forma como que clandestina,
sem a luz do sol que mostra a todos a sua chegada, Nicodemos busca Jesus. Tem simpatia, tem curiosidade, tem dentro de si aquele desejo permanente, a inquietude de buscar a Deus, do desejo de conhecer e saciar-se de Deus. O que importa é que esse encontro com Jesus ocorre na verdade da noite. Isso nos recorda uma das obras mais sublimes de toda a espiritualidade cristã, a Noite Escura de São João da Cruz. São João da Cruz afirma que quanto mais escura a noite, mais próxima está a luz. Pensemos em Nicodemos. Certamente, na escuridão em que vivia, na escuridão de desejar a Deus e ir ao encontro de Deus, como nós, na escuridão, buscamos a luz. E São João da Cruz nos dá essa certeza, nos mostra, alerta. São João da Cruz toca a consciência nossa de cristãos, dizendo que quem vai ao encontro de Jesus e busca Jesus se livra das trevas da noite escura para ser inundado da luz de Nosso Senhor. Zaqueu é um personagem que fala no plural e não diz eu, mas nós. Ainda que fariseu, ainda que mestre para os judeus, faz um percurso, um caminho corajoso de ir ao encontro de Jesus. Mesmo que fosse necessário transgredir as mais severas leis judaicas. De um lado, nós temos Nicodemos, que diz a Jesus: nós sabemos que o que o Senhor faz é de Deus. Nós sabemos e conhecemos que o Senhor é um maestro de Deus. E Jesus responde: e você é maestro em Israel. Mas é necessário nascer do alto, da água e do Espírito. E Nicodemos isso, até aquele momento, não sabe. Aprende com Jesus. Ele tenta uma espécie de captatio benevolência. Considera Jesus um homem sábio, mestre. É um reconhecimento. Nicodemos lê os sinais realizados por Jesus como prova incondicional da bênção de Deus e que mostram ser Jesus. A presença de Deus no nosso meio. Diferentemente de São João Batista, que não realizava sinais.
Para Nicodemos, Jesus é mestre. E é como discípulo que ele se aproxima do mestre. Mestre é aquele que mostra a estrada de Deus, o caminho. E sabemos todos nós que quem está diante de Nicodemos naquela noite iluminada é o caminho, nosso Senhor Jesus Cristo. Contrariamente a outros trechos do Evangelho, no encontro entre Nosso Senhor e Nicodemos, não existem pedidos, faça, nem perguntas. O jovem rico, o que devo fazer para herdar e possuir a vida eterna? O escriba pergunta a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Nicodemos não. Busca ensinamento, sabedoria. E certamente, diante da palavra de Jesus, Nicodemos permanece como nós, diante de uma palavra inesperada e de impacto, a refletir, em uma linguagem espiritual, a ruminar, a pensar com o coração e a alma, nutrindo-se do ensinamento que Nosso Senhor lhe oferece. É um encontro noturno, mas a presença de Jesus é sol que brilha na noite escura. Se um não nasce do alto ou do novo, não pode ver o reino de Deus, diz Jesus. Na linguagem hebraica, ver vai muito além no seu significado do que aquilo que nós vemos com o sentido da visão. Ver é experimentar, provar, é gozar, é também escolher. Nicodemos é chamado por Jesus a ver tudo aquilo que não era capaz de ver na escuridão da noite. E por isso Jesus o convida, ou melhor, mostra a ele o caminho para ver o reino de Deus nascer do alto. Para os fariseus no tempo de Jesus, o reino de Deus estava vinculado ou condicionado à observância estreita, rígida dos preceitos da Torá. Mas Jesus ensina a Nicodemos e a nós que isso não depende de esforço humano, mas sim da condição nascer e ser gerado. E aqui o verbo ser gerado de forma passiva, é uma ação de Deus. E para ver o reino de Deus é preciso que nós permitamos que Deus
atue no coração de cada um de nós, em nossa vida, em nossa mente, iluminando, despertando, aumentando a nossa fé. E também do alto, de novo, o nascimento, portanto, é uma graça que vem de Deus, mas que precede e ao mesmo tempo fortalece todo o esforço humano. São João fala em reino de Deus, reino do Pai, reino de Nosso Senhor. E Jesus falando a Nicodemos: nasça, é preciso nascer novamente. Diz a Nicodemos que o quer no seu reino. Diz hoje a cada um de nós, e é palavra de Deus e desejo divino, que todos nós sejamos do seu reino, da pátria celestial. E o diálogo continua. Nicodemos é idoso e ouve a afirmação de Jesus, certamente sem compreender profundamente. E pergunta, para alguns com aparente ironia: mas é possível que alguém já velho entre uma segunda vez no ventre de sua mãe? Nicodemos raciocina como raciocinam os homens e de imediato não percebe e não compreende ou não vê, na linguagem do Evangelho, a força da palavra de Jesus e o seu real significado. Entrar no reino dos céus, ser gerado, significa receber, como a criança recebe de seus pais, o código genético. E ser gerado é receber da graça de Deus a identidade de fé, a pertença à família de Cristo, a pertença e o ser membro da comunidade cristã, ser um dos de Jesus, ser cristão. Receber o DNA de um pai, de uma mãe, é ter a certeza, a convicção de ter em todo o seu ser parte de seu pai e de sua mãe. E quem abraça Jesus tem parte. Faz de sua vida uma união com Deus, uma união de amor, de fé, e de sua existência terrena um caminhar no caminho que é nosso Senhor. Jesus prossegue e fala sobre a carne, o espírito, não como pensavam os gregos em oposição,
mas no sentido bíblico, daquilo que é humano e daquilo que é divino. A carne é a condição mortal, precária, mas é também o vínculo de sangue. A carne é a fragilidade, a fraqueza moral, a falência, os pecados. A carne são os nossos vícios. É a existência do ser humano que pensa somente em si mesmo, mas que não é capaz de obter vida de si mesmo e jamais nascer novamente. É como a terra sem água e oxigênio, ao passo que o Espírito representa e é a vida, a energia criadora de Deus, que não engessa, cristaliza, mas liberta, como o ar. O ar que sopra, o vento que faz com que o barco, de forma inexplicável, incompreensível aos homens daquele tempo, navegue no meio do oceano. Contrariamente à carne, o espírito é uma existência descentralizada de si mesmo, mas centralizada no centro que é Cristo, e que dele recebe vida do alto. Jesus, vendo a surpresa de Nicodemos, convida ele a superá-la. E fala do vento, exatamente do vento. É o vento que move as coisas, que impulsiona. E na Sagrada Escritura é por excelência sinal, representação e manifestação da vida. Nicodemos, em Jesus e com Jesus, encontra o vento que impulsiona, que toca, que transforma, mas sobretudo o vento que torna o inerte, imóvel, caminhante, e faz com que ele, parado na sua existência, nos seus medos, temores, inseguranças, livre, caminhe iluminado por Deus para o reino de Deus. Nicodemos pode ser, por excelência, entendido por alguns como um homem cético, sem fantasia. Alguns dizem até mesmo um homem desiludido, que crê não na possibilidade, mas na impossibilidade. Mas não. Nicodemos, amados irmãos e irmãs, somos nós que buscamos Jesus, que muitas vezes nas limitações de nossa existência, de nossa compreensão, nas limitações dos nossos medos, da nossa humanidade, vivemos plena escuridão e não abrimos o nosso mundo, a vida, a luz que é Cristo.
Amados irmãos e irmãs, que a semelhança de Nicodemos, Nicodemos do nosso tempo e dos nossos dias, nos aproximemos de Jesus, buscando dele, que é Deus, a sua santa sabedoria, buscando dele, que é Deus, tudo aquilo que não temos por nós mesmos, luz, esperança, sobretudo a certeza de que podemos e devemos ser cidadãos do reino de Deus. E rogando as bênçãos de Nossa Mãe Santíssima, Virgem do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.